E será que o A17 da Samsung realmente surra o irmão caçula Galaxy A07 de mais baixo custo? É isso que vamos ver nesse super comparativo de hoje. Já deixa seu like se quiser comprar com desconto, tá aí. E vale lembrar que o A07 é um celular de entrada abaixo, obviamente, do A17. Porém, essa versão do A17 aqui é a versão 4G, o que muda o processador e algumas outras coisinhas. Então, talvez ele se iguale mais ao irmão mais fraco, né? É isso que a gente vai ver com detalhes tudo no vídeo de hoje. Quem você acha que vai ser vencedor? E bom, ambos os aparelhos são de entrada, mas o A17 5G, ele seria um pouquinho mais intermediário, se a gente levasse em consideração, né? Hoje em dia muitos celulares falam que é de entrada, barra intermediário, tem tantas categorias aí, né? Mas em comparação com o modelo 4G, ele fica mais de entrada do que de intermediário, tá? Isso porque ambos compartilham o mesmo processador da MediaTek, que eu vou comentar no outro tópico, né? Calma aí! Bom, na parte do design e construção, o A17 já começa na frente. Aqui, tá certo que é questão de gosto, né? Dá pra gente ver que o A17 tem um acabamento mais bonitinho, sem contar também que ele tem a proteção Gorilla Glass, tá? Coisa que o A07 não tem, pelo menos não tem nenhuma proteção nomeada. Mas se a gente pega os dois, parece que a textura do A07, parece não, isso daí é fato, a textura do A07 é inferior, tá? Os materiais utilizados e tal, pelo menos o A07 tem um visual exclusivo esse ano, né? Não é algo genérico e tal, eu achei legal. Apesar de ambos terem proteção IP54, isso é bem interessante, somente o A07 que vai ter a entrada P2 para fones de ouvido, olha só. Que bacana, né? Então uma vantagem para o modelo mais fraco aí, eles utilizam aquela ilha, né? Ilha de botões aqui, como a Samsung fala, Key Island. É interessante, ó. Mesmo visual, muito parecido, mas o A17 é mais fino, tá? Ele é levemente mais fino. Pouquíssimas coisas aí, mas é interessante. Ambos têm entrada também para cartão de memória, né? Em relação à tela dos dois, ambos compartilham algumas coisas, como a polegada, que é 6.7 em ambos, tem taxa de atualização mais alta de 90 Hz em ambos também, mas as diferenças param por aí, já que a superioridade do A17 começa já na parte do painel, já que ele possui uma tela Super AMOLED tradicional que a gente conhece da Samsung contra uma tela PLS LCD do A07. Isso faz muita diferença. A tecnologia PLS é uma variante da tecnologia IPS, só que com mais brilho, algumas coisinhas aí, só que não chega nem perto de um painel Super AMOLED, né? Sem contar também que a resolução do A17 é mais alta, ele tem resolução Full HD+, né? Um Full HD meio quebrado aí, enquanto o A07 é apenas HD+, né? Então tem essas diferenciações, sem contar também que o A07 não tem proteção, né? Tanto na frente quanto atrás ele não possui, já o A17 ele possui a proteção Gorilla Glass Victus, né? Então dá pra ver nitidamente essa diferença. Dá pra ver também na parte da qualidade de imagem, que isso muda bastante de um para outro, a superioridade do A17. Nesse vídeo aí que vocês estão vendo, né? Eu acho que nem precisava falar qual que é qual, que a tela Super AMOLED tem muito mais contraste, muito mais brilho, saturação, cores, tudo. Não tem uma coisa que o A07 vence nesse quesito, tá? O ponto com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, vai para o nosso amiguinho A17. Show! Já na parte do desempenho também temos outra polêmica, porque como eu falei no começo, ambos compartilham do mesmo processador, que é o MediaTek o Helio G99, isso mesmo, mas existem sim variações, né, como por exemplo existe uma versão do A07 com 4 GB de RAM, já do A17 ele começa em 6 GB de RAM, né, mas vamos comparar aqui que ambos têm 8 GB de RAM, né? Se eles tivessem 8 GB de RAM, eles teriam um desempenho muito parecido, mas não idênticos por conta do software, né? Se a gente pega a versão 5G
do Galaxy A17, aí sim ele vai ter um processador Exynos mais forte, mas essa versão 4G aqui, por ser mais barata e capada, aí não, ela teve um corte de custo e veio com esse processador que é idêntico aqui do A07, mas eu testei ambos em jogos pesados e eles rodam Genshin Impact, Fortnite, por incrível que pareça, na qualidade baixa indo para a média. Na verdade, nenhum consegue pegar 60 FPS direito, a não ser que você deixe tudo na qualidade baixa, né? E daí você vai priorizar mais o FPS do que a resolução. Mas não são celulares para jogos, apesar deles conseguirem rodar algumas coisas, né? Roda eFootball também, esses jogos aí, né? Eu geralmente testo o Fortnite e o Genshin, porque eles são os mais pesados do mercado, e se eles rodarem esses jogos, significam que rodam tudo, né? Mas, né, eu tive que toda hora ficar baixando a qualidade, né, nesses jogos um pouquinho mais elevados aí, porque ele ficava travando e não conseguia, também ficava esquentando, né? Obviamente que o A17 teve um desempenho um pouco superior, talvez seja por conta do software, né? Esse tipo de coisa. Mais tecnologias ele tem, né? Por mais que sejam poucas, mas ele tem uma certa vantagenzinha, mas ambos são muito parecidos. Eu não recomendo nenhum para jogo, sendo sincero aqui com vocês, tá? Recomendo você investir um pouco mais e pegar o A17 5G, ou mesmo pegar uma variante mais forte aí, né? Sei lá, um A56, um A57 e que seja, né? Na questão do software, ambos têm um ponto muito positivo, já que tem 6 anos de atualizações garantidas pela Samsung, tá? Ou seja, eles vêm de fábrica no Android 15 e vão receber atualizações até o Android 21, mais ou menos, isso tirando os updates de segurança, né? Então, é um ponto muito positivo, e aqui também eles não se diferem muito, tá? Não vem com One UI Core no modelo mais básico, infelizmente, né? E o que um faz, o outro também faz, né? Eles têm pasta segura, tem movimentos e gestos, aquelas bobeirinhas lá. Não vão ter modo DeX, tá? Não vão ter coisas assim tão avançadas. Não dá para espelhar a tela também, né? Na verdade dá, mas de uma forma um pouquinho mais chato que nos outros modelos, né? Mas aqui dá para ver que o software deles é bem parecido, mas obviamente pelo A17 ser um pouco mais parrudo, né? Um pouco acima, aí ele vai ter uma otimização maior, pelo menos isso que eu percebi, que na hora de você navegar no dia a dia aí, o A07 dá umas engasgadas maiores, mesmo tendo o mesmo hardware, né? Mesmo essa daqui sendo a versão 4G, em comparação com a 5G, né? Eles têm o mesmo processador, com 8 GB de RAM e tal, mas eu percebi que no dia a dia, ó, não sei se dá para perceber aqui, mas parece que as animações são um pouquinho mais fluidas no A17, mas assim, é coisa mínima, tá? Não é nada que vai interferir no seu dia a dia, mas ela existe. Passando agora para as câmeras, eu vou resumir aqui porque já teve comparativo completo e eu recomendo que você assista lá. Mas o A07, você olha à primeira vista e acha que ele tem uma câmera dupla, mas não, é apenas uma lente com um sensor de profundidade, que é a câmera principal de 50 megapixels, que inclusive é exatamente a mesma lente também do A17 dessa versão aqui. Olha só que curioso, compartilham a mesma câmera, porém as diferenças param por aí. Mesmo na lente principal, o A17 ele surpreende e leva vantagem, né? O A17 aqui ele já tem uma lente ultra-wide e já tem uma lente macro também, né? Então ele vai ter essa vantagem. Na frontal ele tem a vantagem também, que ele tem 13 megapixels, enquanto o A07 tem 8. Mas tá passando os resultados aí de fundo para vocês conferirem e dá para ver a superioridade clara do A17 em quase mais de 99% dos quesitos, tá? Tanto em fotos, quanto em vídeos, quanto em ambientes noturnos, o A17 ele sai na frente, né? Quase em todos os casos aí, com fotos mais nítidas, com mais detalhes e superior. Talvez seja por conta do pós-processamento e do software dele que seja melhor, né? Mas eu gostei mais do resultado, sem contar também que o A07 ele não tem estabilização óptica e ele fica muito tremido em comparação com o A17 que já tem, pelo menos na câmera principal ele tem, né? Então essa daí é outra vantagem. O A07 é muito limitado em câmeras, mas muito mesmo. Eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. Não, tô brincando. Para o meu pior inimigo eu recomendo coisa pior, não, brincadeira. Mas dá pra ver que o A17 é muito melhor, cara. Então não compensa porque você vai pagar mais caro, só que o barato pode ser caro. Se você gosta de câmeras, é claro. Se você não gosta, pô, pode pegar até uma batata, um Galaxy Y que vai servir aí, né? Enfim.
Agora um ponto que talvez o A07 brilha é na sua bateria. Ambos possuem 5.000 mAh de bateria de capacidade e, por serem celulares econômicos, eles conseguem até 2 dias de uso, tá? Mas lembrando que não é 2 dias consecutivo, obviamente, né? Seria o quê? Mais ou menos umas 12 horas de tela, algo assim. Talvez por conta do software do A07 ser mais compacto, né? Mais capado, podemos dizer assim, ele tem um gerenciamento melhor em comparação com o A07, que conseguiu o quê? Podemos dizer assim, a grosso modo, lógico que vai depender muito do uso de cada um, mas o A07 faz 1 hora a mais de tela do que o Galaxy A17, pelo menos no meu uso, né? Eu não sei o que acontece, né? Porque o PLS é para ser uma tela mais gastona, o processador também é para ser um pouco mais gastão, eu não sei o que acontece. Não, o processador é para ser a mesma coisa, né? Falei errado aí, mas enfim, eu não sei o que acontece pro A07 tá tirando vantagem em comparação com o A17, né? Que ele sim seria de certa forma mais econômico, mas o A07 conseguiu nos meus testes cerca de 13 horas de tela, enquanto o A17 aqui conseguiu 12 horas de tela, 11, então tem essa diferenciação, né? Mesmo ambos utilizando 5.000 mAh de bateria, eles não são, assim, né, tanques de guerra nesse quesito, mas aguentam bem sim. Eu gostei. É lógico que o A17 vai ter vantagem no carregamento, esse tipo de coisa, né? Mas no geral, eles têm uma bateria, assim, ok para a sua categoria, né? Pelo menos alguma coisa boa o A07 tinha que entregar em relação ao Galaxy A17, né? Indo agora para a conclusão, qual será que se sai melhor? Obviamente vocês viram aí que a diferença de preço de um para outro está na casa de uns 400 até 500 reais. Mas pega esses 500 reais, na minha visão, e investe no modelo 5G, que vai ser mais compensatório. Ah, não quero 5G, quero 4G mesmo. Então, beleza, pega o 4G, mas não vai para o A07. Não, ele perde em praticamente tudo. Vai para o A17, que vai valer muito mais a pena, cara. Vai por mim, ele vence nas câmeras, ele vence até mesmo no processamento, apesar dele ter o mesmo hardware e tal, ele vai ter uma ligeira vantagem. Ele vence na tela, né? A tela é um ponto bem interessante, ele vence até mesmo nas funções de software, que tem algumas coisas exclusivas. Ele é mais fino e esse tipo de coisa, né? Então, de forma geral, com certeza eu ficaria com o A17, né? O A07 ele ganha em bateria, eu acho que é só em bateria que ele ganha, né? Não consigo ver outra coisa. Ah, e a entrada P2, né? Ele tem entrada P2 e tal, bateria e talvez um software mais otimizado em pouquíssimas aplicações, né? Pouquíssimas coisas, mas no geral, né? O A07 é vencedor aqui, quase todos os tópicos e pontos ele vai gabaritar na frente, né? Então, não tem como, A07 é superior. Mas eu quero saber da sua opinião, se você quiser comprar com desconto, tanto o A07 quanto o A17 vai estar aí embaixo na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal com uma comissão, então não vai moscar, não vai esquecer. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui!